Bem, sétimo episódio de Cassian Andor, iniciando um novo arco aí, meio de temporada, quase acabando. E meu irmão, lembra aquele sentimento que eu falei que tinha parado um pouco de insegurança? Ó, esquece, tá bom? Voltou tudo de novo e tudo um pouquinho ainda pior. Bem, eu já quero começar falando aqui que desde que eles estavam planejando aquele assalto no banco lá daquele planeta, esqueci o nome agora. Eu achei que ia ser só um assaltozinho, que ia mostrar um pouco da visão dos rebeldes em relação a tudo isso. Mas parece que não, porque deu uma repercussão imensa. E até a Mon Mothma ficou brava, porque não era pra eles estarem sabendo, ou alguma coisa assim. E é muito legal ver os dois tipos de rebeldes que a gente tem aqui. Lá em Rebels eles mostram isso. Em Rogue One eles mostram mais ou menos que é os dois tipos de líderes que tem na rebelião. Começando com o líder pacífico, o líder político, aquele líder mais de boa, que pensa nas questões humanitárias, que pensa nas pessoas, as questões que pensa mais na paz do que em querer botar fogo no parquinho para depois ir ajeitando e sair como um herói. No caso, a líder pacífica aqui eu deixei bem na cara quem que é, né? Claramente Mon Mothma. E a gente tem aquele líder que vai querer que todo mundo morra em algum momento para que depois ele saia como do bem por cima, ou que o Império começa a perder força por ter muita gente morrendo na mão dele e, enfim, em algum momento ele sai por cima também. Esse daí também tá bem óbvio quem que é, né? Tanto quanto o Sol Guerreira quanto o Luthen Rael, que além disso, além de ser um líder um pouquinho mais malvado, se é assim que eu posso dizer, né? Ele não tinha, a Mon Mothma não tinha ideia do que estava acontecendo, ele não contou pra ela. E ele parece só usar a Mon Mothma, né? Usar entre aspas, só porque ela tem bastante dinheiro, é uma política, uma senadora boa, e que os amigos dela também são bem ricos. Então talvez, né, deu pra entender o que tá querendo entender. Até Chandrila, que é o planeta natal da Mon Mothma, é um planeta rico. E como eu tinha dito, né, os amigos da Mon Mothma que vêm de lá são ricos, como ele, que é o personagem introduzido, que se eu não me engano ele é novo, eu nunca vi ele pelo menos. E ele é um amigo da Mon Mothma, que é um dos que ela acreditou para contar sobre a rebelião que ela tá apoiando. Ela é bastante, ela, como eu tinha dito antes, né, ela fica muito nas causas humanitárias e muita gente acha que isso é bobeira, porque quem que vai ligar que tá o planeta tá passando fome, eu tô com dinheiro aqui, eu tô de boa. Então, enquanto ela fica fazendo esse discursinho, tentando desviar a atenção do Império para ela, ela queria que alguém tivesse um dinheiro ali para poder botar na rebelião e quando menos perceber, pá. Só que isso é um pouco estranho porque não é ele, né, aquele cara que é o líder da rebelião. É ela. Então alguma coisa vai acontecer e, enfim, né, vai só esperando aparecer os próximos episódios para saber. E eu vou denunciar a senhora Disney por ter me feito esperar até quarta-feira para ver o que ia acontecer, para chegar um episódiozinho que deixa tudo meio aberto para me deixar curioso. A mãe do Cassian, nossa, eu não lembro o nome dele, não vou lembrar agora. A mãe do Cassian, ela vai lutar contra o Império. Quando ele saiu do planeta, eu achei que ela já ia pra cima do Império. Que ela pegou a arminha, não pensei, putz, a véia vai rodar agora. Só que talvez ela lidere alguma rebelião em Ferrix. Talvez, tipo, o marido dela morreu. A gente viu aquela cena dos Clone Troopers, aliás. Mano, puta bagulho. Até arrepiou na hora que ele falou, armas prontas. Nossa. Então, talvez ela se rebele em Ferrix, seja uma líder rebelde lá em Ferrix. E que lute contra o Império, na domínio imperial.
E ela diz que já tá muito cansada de ficar esperando pra morrer e que ela vai fazer alguma coisa. Então alguma coisa vai acontecer em Ferrix. E a gente também vê nos trailers, aparece aquela menina que tava junto com o Cassian, lá no assalto daquele planeta, também em Ferrix. Então talvez ela vá pra Ferrix pra tentar matar o Cassian, que é o que a gente viu, né? E acabe se juntando pra ele ou com a mãe dele pra poder lutar contra o Império. Enfim, ela é uma personagem principal. Alguma coisa ela vai fazer. E esse episódio, apesar de ser bem parado, ele fala bastante de cada arco. Porque ele, eu acho, né, que ele finaliza o arco do Cyril, porque ele vai naqueles cubículos lá que parecem, não é The Office, parece escritório, pessoal, deu pra entender, né? E eu não vou falar muito sobre esse episódio, porque apesar dele ser um episódio cheio de coisa, ele é cheio de coisa que meio que a gente já sabe e que só vai abrir espaço para especulação do futuro, que talvez possa ser confirmado, talvez não. Mas é interessante porque aquele amigo da Momothma, sei lá, achei ele meio estranho, né? Eu ia falar, aquela sensação de você estar meio preso, voltou. Então achei aquele amigo dela meio estranho. Será que ele é realmente confiável? Será que não? Enfim. O piloto dela, né, o motorista dela, a gente descobriu que era um espião. Então, enfim, a gente tem que esperar pra ver, né? Esperar pra ver o que vai acontecer. E não tem mais, né? Não tem muito mais o que falar, a não ser dos próximos arcos. Eu vou tentar falar um pouquinho do Lúthien também. A cinta ainda tá naquele planeta. E como eu falei, né, tinha, parece que repercutiu tanto pela galáxia esse assalto em Ferrix. Em Ferrix não, esse assalto nesse planeta de floresta aí. Que até um destroyer imperial foi pro planeta para dar uma olhada no que tá acontecendo. Eu não duvido que a Cinta morra em algum momento. Eu tô torcendo pra ela sair de lá, mas do jeito que tá um Destroyer Imperial. Tá bom que a gente não tem tanto medo, mas é um Destroyer Imperial. Né? Vamos combinar. E além de tudo, eu não entendo muito sobre o ISB, né? o BSI do Império. Mas eu já esperava que ia ser meio assim, de eles ficarem com tretinha entre um e outro. E aliás, parabéns pra Dredd aí, mano, pelo amor de Deus. Discussão incrível aquela. E olha que é uma. Esse episódio é tão parado, mas tão parado que é legal de assistir. Tipo, eu me interessei naquela discussão da Dreda com aquele outro cara lá que é inimigo, entre aspas, dentro do ISB dela. E o interessante é que a gente tem essa tretinha também, não só entre o ISB, entre eles, mas o ISB contra a Marinha Imperial e contra a Inteligência Imperial. Então, a gente vê isso lá em Rogue One, por exemplo, que o diretor Krennic, que é um cargo muitíssimo alto no ISB, briga com um cara que é meio puxado pra naval, que o cara meio puxado pra naval tenta pegar um projeto dele, no caso o Tarkin tenta pegar o projeto da Estrela da Morte e o Krennic briga com ele. Tá certo, né? Porque quem teve a ideia foi o Krennic, mas não vim falar sobre Rogue One, vim falar sobre Cassian. Então, eu não entendi muito sobre o USB ainda. Ele parece meio que uma pessoa que controla, censura. Mas algum dia eu vou pesquisar um pouquinho mais. Talvez eu traga um vídeo falando só sobre o USB. E aproveitando que eu peguei aqui sobre fazer vídeo, o próximo vídeo provavelmente vai ser sobre o robô fantasma do Star Wars. É uma creepypasta mais ou menos. Então, não sei explicar. Ele talvez saia quarta. Só um vídeo quarta. E terça fique sem. Mas agora, voltando, né, pro tema, voltando para Star Wars, e para finalizar, eu queria falar um pouquinhozinho aqui sobre La Ferrix, eu já falei, né, que a Bix e a mãe do Cassian, que, né, deram uma treta lá, que ela queria que ele vai sair e vai voltar, e ela não quer sair. Eu acredito que quando ele voltar, a Bix e a mãe dele estejam fazendo uma rebelião em Ferrix, e talvez seja justamente essa a causa dele estar voltando. Mas, enfim. E além disso, eu queria falar sobre aquele planeta lá. Aquela Miami lá, que o nome até parece meio parecido, Niamo. Alguma coisa assim, né?
Mano, eu jurava que naquela hora que aparecesse o droid K2, né? Lá em Rogue One a gente tem o droid K2SO. Mas aqui a gente tem um droid da série K2SO. Então não é o K2. É um droid da mesma série. Igual o C3PO. Tem o C3PO e tem aquele C3PO separatista lá que a gente viu no começo do primeiro filme, por exemplo. Então eu jurava que ia ser ele. E eu não sei muito bem, mas meu Deus, que política terrível pra prender uma pessoa, Império, pelo amor de Deus. Ah, você não gostou, você falou que não fez nada, você tentou se defender? 6 anos de prisão, não quero nem saber. Mano, que política terrível. Tem uma pessoa falando que é um pouquinho meio racismo, que ele tem cara de bandido lá, ó. As roupas que ele tá vestindo, é uma roupa de bandido. Claro, tá lá, ó, a cara de bandido dele, ó, o jeito de bandido dele. É meio estereotipo, não tá errado que é sobre racismo, mas talvez não seja esse o foco, talvez, boa crítica, mas se não foi esse o foco, acabou sendo. Então, enfim, né? Enfim, acho que o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que deveria ficar, mas esse foi o vídeo, falando aí o sétimo episódio de Cassian Andor. Talvez semana que vem não tenha um vídeo falando sobre Cassian Andor, então talvez eu lance um vídeo só quarta, ou um vídeo terça e quarta, terça e quinta, sobre qualquer outro assunto, porque eu vou fazer uma viagem, então eu não vou estar aqui para poder assistir o episódio e já comentar no outro dia. Então talvez ou eu traga quarta-feira, ou eu traga terça-feira, Cassian, e quinta-feira, Cassian de novo, ou terça-feira um vídeo qualquer e quinta-feira os dois episódios de Cassian. Não tem muito o que falar agora nesse final, enfim, esse é o vídeo e a gente se vê numa próxima. I see it. Tally, they've targeted the fleet and begun the priming sequence. Copy that. We're almost